Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Esse é o segundo vídeo da nossa série Como Começar a Investir, aqui no Jornada com Valor. Hoje a gente vai direto ao ponto por onde eu começo a investir. Reserva de emergência, gasto, despesa, perfil, como que eu começo? Sem mais delongas, vamos aí com a nossa série Como Começar a Investir. As 10 dúvidas mais comuns que os profissionais de saúde e militares têm. Me passaram, também sou profissional de saúde há 30 anos, sou militar há 18 anos, então sei muito bem as dificuldades que todos passam. Vários plantões, jornadas exaustivas, plantão noturno, diurno, escala extra, reuniões, e é onde fica o tempo para começar a investir. Lembra daquele jargão? Quem trabalha muito não ganha dinheiro? Quem trabalha muito não ganha dinheiro, infelizmente. Mas por que não ganha dinheiro? Ele não tem como se preparar, se dedicar. Então ele tem que otimizar sua fonte de renda e com conhecimento fazer com que esse dinheiro trabalhe por ele. Dúvida 1. Por onde eu começo? Resolvi, entendi que ficar me matando plantão atrás do outro não vai me levar a lugar nenhum. Ganha para um lado, sai para o outro. Ganha 10, gasta 10. Ganha 20, gasta 20. Sem pensar no amanhã. E o amanhã chega. Tá? Isso é uma dúvida comum das pessoas. Então vamos lá. Como que eu começo? Primeiro eu tenho que saber diferenciar que poupar é diferente de investir. O poupar nada mais é que guardar o seu dinheiro. Só guardei. Debaixo do colchão, no cofrinho, na caderneta de poupança, só estou guardando, tá? Acreditando que eu vou estar trazendo um retorno aí para o meu futuro. Infelizmente não é bem assim. O dinheiro ele tem um preço. Esse preço se chama juro. Ou seja, o dinheiro ele perde valor no tempo. Raríssimas são aquelas coisas que ganham valor no tempo. Como que eu penso nisso? Uma coisa que é escassa, ele tende a ganhar valor no tempo. O dinheiro, papel, moeda, espécie, ele tende a perder dinheiro. Perdeu esse valor. Se o governo produz 1 milhão de cédulas de R$100, ele tem um valor. Se em algum momento da economia, macro, microeconomia, ele resolve, não, temos que imprimir mais dinheiro. Ele vai imprimir mais 1 milhão. Aquilo que antes só tinha 1 milhão, agora tem 2 milhões. Não é tão escasso mais. Então ele perde valor no tempo. Materializado na inflação. Fiquei assustado quando eu vi uma imagem, há pouco tempo agora. O quilo do açúcar, em 2020, era 65 centavos. 2024, 4,50. É, assim, surreal. O que quando eu poupo, eu espero de retorno? Sem rendimento ou quase nenhum rendimento. Porque eu estou só poupando, eu só estou guardando. E aonde que eu guardo esse dinheiro, geralmente? Na poupança. Pasmem vocês, mas a maioria da população ainda tem o dinheiro guardado na poupança. Com uma taxazinha desse tamanho. Com uma sequência de fatores que agem sobre a mesma, ela rende X% se a taxa Selic for acima de 8,5%. Se for abaixo de 8,5%, rende isso mais a TR. Muitas das vezes perde até para inflação. Quem poupa tem como foco principal o quê? Segurança e liquidez. Ah, não, eu quero ter acesso ao meu dinheiro ali. Ó. Se eu precisar, eu vou ali e pego. Passo meu cartão, tiro na hora. É como se fosse uma carteira digital. Que eu não fico com dinheiro em espécie, mas eu tenho acesso a ele muito rápido. E essa contrapartida, qual o retorno? Quase nenhum ou muito baixo. Então, eu troco o retorno, a remuneração, o juro composto, por essa pseudo-segurança e essa liquidez, essa facilidade que eu tenho de tirar rápido. Quando eu penso assim, vou guardar R$200 todo mês na poupança para o meu futuro. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, você está fazendo uma das piores escolhas que você tem. Só não é pior baseado, comparado com aquele que nem isso faz. E o que vem a ser investir? Poupar eu já sei o que é. Investir é quando eu começo a aplicar esse dinheiro. Esse mesmo dinheirinho que eu antes poupava, agora eu vou aplicar. Qual o objetivo? Eu quero um retorno. Eu empresto esse dinheiro, iniciativa privada em ações, para o governo, títulos públicos, eu deixo esse dinheiro aportado, e em contrapartida eu recebo de volta um retorno financeiro materializado muitas das vezes no juro composto, dividendos, juros sobre capital. Ou seja, qual é o meu foco principal? Fazer o dinheiro trabalhar para mim. Entendeu? Fazer com que esse dinheiro trabalhe para mim. Ele já não fica mais parado, ele já não fica mais guardado. Agora, ele trabalha para mim. Aqui em cima era mero guardar o dinheiro. Aqui eu quero que ele trabalhe. Uma dica muito prática é assim, o que geralmente acontece? Não é lógico que não é todos os casos, cada um sabe onde o cinto aperta, o que é para um não pode não ser para o outro, mas os militares e profissionais de saúde, muitas das vezes eles conseguem até poupar, tá?
investe pouco. Mas por que investe pouco? Tem medo, falta de conhecimento, tem medo de perder. Essas duas classes profissionais, a qual eu me dirijo diretamente, tem uma característica. Eu tenho o profissional de saúde no ambiente público e no ambiente privado. No público, ele é limitado ao salário que o governo paga, municipal, federal, estadual. O aumento, geralmente, é só a correção da inflação. Ou seja, o seu dinheiro só anda acompanhando a inflação. Você não tem ganho de capital. Ele só quer que, em tese, muitas das vezes nem isso acontece. Se eu comprava essa caneta lá atrás e teve uma inflação de 10%, eu corrijo a inflação, eu consigo comprar a mesma caneta. O profissional de saúde, muitas das vezes, tem acesso. Como que ele tenta ganhar uma renda melhor? Tá? Vou desmistificar esse negócio de ganhar. Tanto o militar quanto o profissional de saúde não ganha nada. Você, trabalhador, você não ganha nada. Você troca o seu tempo pelo dinheiro. Fique em casa. Você vai ganhar o seu salário no final do mês? Não vai. Então você não ganha. Quando eu aporto, quando eu aplico meu dinheiro, aí você ganha. Porque eu pus lá e tive uma contrapartida de deixar lá. Eu ganhei em cima daquele dinheiro. Meu trabalho não é necessário. O meu tempo não é necessário. O meu aporte, sim. Beleza? Então vamos lá. Vimos a diferença entre poupar e investir. Vimos aqui que poupança, esquece poupança, tá? Esquece, pelo amor de Deus. Estou na dúvida ainda, calma que até o final das 10 dúvidas lá, você vai ter o conhecimento suficiente para falar assim, poxa, realmente, não posso mais ficar para trás. Como que eu começo? Quais são os primeiros passos que eu tenho que dar para organizar as minhas finanças? Eu tenho que organizar finanças e criar a minha reserva de emergência. Sei que eu tenho que deixar de poupar, de guardar e investir. Beleza. Mas é o primeiro passo? Não. O primeiro passo é eu organizar as minhas finanças. Como que eu faço isso? Eu faço primeiro um levantamento daquilo que eu ganho. Salário, adicionais, adicional noturno, férias, gratificação, bonificação. Eu não posso contar com aquilo que é variável no quesito ganho. Eu faço uma hora extra, eu faço um RAIS, um PROG, quem é militar sabe do que eu estou falando. Eu tiro um plantão extra, ou com raríssimas exceções no serviço público também tem a hora extra. Eu não posso contar, porque é extra, a parte, não é garantido. Isso é o primeiro erro. Porque se você criar o seu estilo de vida baseado em algo que é volátil, variável, você pode se enrolar. Então, primeiro, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Se eu dissesse só isso durante o vídeo todo, já estaria valido a pena. Tá? Que é o quê? O primeiro ganho que você tem, que você pode adquirir, só depende de você, é relacionado a quanto você gasta. Você tem a opção de deixar de gastar algumas coisas. Você tem a opção de adequar alguns gastos. Existe aquilo que a gente chama de despesa fixa? Sim, existe. Água, luz, telefone, internet, alimentação, plano de saúde. Você consegue deixar de? Não. E a nossa ideia não é deixar de, é adequar. Melhorar o consumo de água e luz. Verificar se tem um plano de telefonia celular que tem internet da concorrente que está mais barato que me alcança. Já viu aquela situação que você adquire um pacote de TV a cabo? Sky, Oi, Claro, Net, não importa. 200 mil canal e você fica só em 3, 4. Ou você, profissional de saúde, militar, ou funcionário, ou estatutário autônomo, não importa. Você não tem nem tempo às vezes. Mas no final do mês o boleto vem. Você tem 250 canais à sua disposição, mas você não usufrui. Está vendo que você tem que começar a ter essa sacada? Porque aqui você consegue, por iniciativa sua e da sua família, tá, fazer determinadas adequações. Se você deixar de pagar uma conta de luz de R$400 e pagar ela 300, você ganhou, ou você não perdeu mais de 20%. Tá entendendo? Com escolhas assim simples. Eu tenho aqui eu posso mexer. Ó. As despesas variáveis eu posso mexer. Lazer, compras supérfluas, farmácia nem tanto, tá? Mas graças a Deus nem sempre a gente precisa. Aí que já começa um detalhe. Se eu não me preparar agora, se eu não mudar minha realidade agora, se eu não mudar minha mentalidade agora, antes tarde do que nunca, tá? O que pode acontecer? Com o passar do tempo, o que geralmente acontece? A gente perde capacidade laboral produtiva e a gente começa a ter mais gasto. Mais gasto. Mais gasto com a saúde, mais gasto com remédio,
começa a ter mais gasto. Então, assim, eu tenho que pensar nisso agora. O meu eu de agora já tem que ter essa visão para o meu eu do futuro. Beleza. Uma outra coisa, eu posso eliminar esses gastos desnecessários. Eu vou no restaurante 4 vezes no mês. Poderia ir 3, 2. Para quê? A gente está começando a construir uma mentalidade aqui de fazer uma fonte de renda dentro da nossa própria renda, tá? Para que comece a ver de onde sair um dinheirinho para me aportar. É um planejamento financeiro. Eu começo com um sonho. Baseado nesse sonho, eu crio um objetivo. Baseado nesse objetivo, eu defino uma meta. Entendeu? Sonho em ir para a Europa ano que vem. Ficar 30 dias lá. Então, meu objetivo agora é fazer adequações, adaptações aqui, definir algumas coisas. Então, eu já estou na Europa. A partir de agora, quando eu começo a fazer uma adaptação ali, fazer sobrar um dinheirinho aqui, começar a investir aqui, eu já estou lá. Porque minha meta é ano que vem ir lá. Concretizar a meta. Entendeu? Uma outra coisa, depois que eu organizo esse meu planejamento orçamentário financeiro, vejo aonde o dinheiro está indo, com o que está indo, se eu consigo fazer essa adequação, o primeiro passo, o primeiro é a reserva de emergência. O que vem a ser essa reserva de emergência? Como o próprio nome diz, é um valor a qual eu tenho que ter para que numa situação de emergência eu não sofra ainda mais. Qual o valor recomendado? Depende. Se você, funcionário público, militar, profissional da saúde ou funcionário público civil, de 3 a 6 vezes o seu custo de vida mensal. Por quê? Estabilidade. A probabilidade de você perder o emprego é muito pequena. Raríssimas exceções, alguns municípios aí que atrasam o pagamento, mas então, é uma situação de emergência. Então, quando isso não acontecer, eu já tenho que prever que isso pode vir a acontecer. Suponhamos que eu tenho um custo mensal de R$3.000. Eu vou ter que ter esse valor multiplicado por 3 ou 6 vezes para me ficar mais confortável. Sou profissional autônomo, não sou funcionário público, trabalho de carteira assinada, isso aqui muda de 6 para 12, com o mesmo objetivo. E qual é o objetivo dessa reserva de emergência? Segurança. Para que imprevistos não se tornem desastres. Doença, troca de função, essas coisas assim. Por que eu pus ali pane no carro? Ah, eu sou motorista de Uber. Minha ferramenta de trabalho é o carro. Então, para mim, isso é uma emergência. Entendeu? Beleza, então eu sei que eu preciso ter uma reserva de emergência. Eu já sei qual, em média, assim, que eu tenho que fazer organizar minha finança lá atrás. Sabendo organizar essa minha finança, eu já vou ter ali um valor. Esse valor de gasto mensal eu vou multiplicar de 3 a 6 vezes. Beleza. E aonde eu aplico? Investimento que tem baixo risco e alta liquidez. O que é isso? Eu não posso me arriscar a uma coisa que é emergência. Eu pensar lá que, beleza. Então, vamos supor que eu tenha lá um gasto mensal de 5 mil, somando tudo. Tá? Eu vou ser conservador, sou funcionário público, vou ser conservador, vou usar ali os 6 meses. Vou usar o exemplo aqui que fica mais fácil. Sargento com custo de vida de 3 mil por mês. Reserva de emergência dele é de 9 mil a 18 mil. Por quê? É 3 a 6 vezes esse valor. Então vamos trabalhar aqui com 18 mil. Teto máximo. Então meu primeiro objetivo é chegar nesses 18 mil. Conseguir fazer lá meu orçamento, conseguir ver que sobra lá 1.000, vou de 1.000 em 1.000, sobra 500, vou de 500, agora sobrou 200, eu ponho 200. Aonde eu coloco? Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária. Qual a característica disso? Eu preciso ter baixo risco. Por quê? Se na minha cabeça eu sei que eu preciso ter 18 mil lá de reserva de emergência, eu não posso estar com esse dinheiro aplicado, investido, não guardado, não poupado, tá? Aplicado, investido, em algo que tem uma volatilidade grande. Eu não sei se o que é 18 amanhã pode ser 10, sei lá. Então não é. Eu não posso correr esse risco. Então eu vou buscar baixo risco e uma liquidez, segurança e liquidez. O que é liquidez? Se eu precisar, eu consigo tirar no mesmo dia ou no máximo no outro dia. Deixe estar que ele rende todo dia. Vamos ser realistas. Se eu quero algo que é baixo risco, alta liquidez, que eu tiro a qualquer momento, o meu retorno nesse tipo de ativo, o que é o ativo? Tesouro Selic é um ativo, ação é um ativo, fundo é um ativo, cota de um fundo é um ativo, beleza? Ele vai me render pouco, mais com aquela coisa de poupança lá que a gente vai esquecer. Vai aparecer aí no meio do caminho, mas a gente vai esquecer. Mas ele rende todo dia, e eu torço para que uma situação de emergência não ocorra.
Porque quanto mais ele ficar lá, ele vai rendendo, ele vai rendendo, ele vai rendendo. É ali que eu vou pôr a mão na cumbuca e tirar para comprar um tênisinho, para ir no shopping? Não. Não é, porque isso não é emergência. Isso é uma outra história que a gente vai ver mais na frente. Vai aprofundar mais na frente. Então, reserva de emergência é para emergência. Ah, então eu já sou investidor e estou lá, está rendendo, eu vou tirar o lucro. Não, meu filho, não é isso. Definir o meu objetivo. Esse meu objetivo, nesse nosso caso, é a reserva de emergência. Ponto. Eu só vou mexer se for uma emergência. Se eu quiser uma caixinha, uma reserva, para outro tipo de coisa, eu tenho outra reserva. Reserva de oportunidade, reserva de valor. Opa! Tá entendendo? É um outro tipo de estratégia, é um outro tipo de cálculo. Porque é daquela caixinha ali que eu vou tirar. Quando eu faço meu planejamento financeiro, e eu defino lá, utilizando uma estratégia qualquer, 50, 30, 20, 10, 80, não importa. E se eu definir lá que 10%, que eu acho muito, mas 10% do que eu ganho vai para o meu lazer, e suponhamos que eu ganho 5 mil, 10%, 500 reais. Eu defini que 500 reais é para o lazer, é dali que eu vou tirar para o lazer. Não quer dizer que eu defini 500, eu vou ter que gastar 500, criatura. Mas está definido, se eu tiver que gastar para o lazer, está tranquilo. O que não pode acontecer é você gastar como se não houvesse amanhã, gastar sem planejamento, gastar primeiro e pensar depois. Aí você se enrola. Aí o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos não ficou numa boa. Entendeu? A sua reserva, a sua aposentadoria está prejudicada, querido amigo. Então, vi a diferença, preciso me organizar, entendi que eu preciso dessa reserva de emergência, senão vai dar ruim, e dá ruim. Aí eu venho aqui, ó. Como escolher o investimento inicial? Definir o objetivo. Olha que legal. Eu estou saindo do deixa a vida me levar, estou com a rédea da minha vida financeira na mão e estou seguindo o curso. Eu tenho objetivo de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Imagina aí que você está construindo uma caixinha, um envelope. Beleza. O que eu considero de curto prazo? Férias, trocar de celular, comprar um carro, pode ser tipo curta médio, entendeu? Fazer uma viagem. Beleza. Então escrevi lá. Férias para Gramado. Excelente lugar. Quem não conhece, deve ir. Outro lugar muito bom, Morro de São Paulo. Médio prazo. Um carro melhorzinho, um curso que eu vou querer fazer, um MBA, um mestrado, um doutorado, a própria faculdade. Tá entendendo que eu posso me programar antes que aconteça? E longo prazo? A minha aposentadoria, a minha independência financeira, a minha casa própria. Definir o meu objetivo, tá? Lembra, eu falo, quem me conhece sabe que eu sempre repito isso. Alice no País da Maravilha, chega lá perdidinha, cai no buraco, vai atrás do coelho, chega perto da árvore lá, tem aquele gato esquisito lá em cima, fala assim, gato, pra onde eu vou? Ele pergunta pra ela assim, Alice, mas pra onde você quer ir? Ela, não sei. Ah, então qualquer caminho serve. Se eu não tenho objetivo, é o cachorro correndo atrás do rabo. Você acorda de manhã, pra mais um plantão, pra quê? Pra mais uma hora extra, pra quê? O que te move, o que te motiva? Eu tenho que focar, eu tenho que desmembrar, eu tenho que definir. Se você não fizer isso, outros vão fazer por você. O governo vai fazer por você e você não vai gostar do que vai vir de lá. Beleza, defini meu objetivo ali. Aí eu vou conhecer o meu perfil de investidor. Fala, caramba, tem perfil? Tem. Lembra que lá atrás, quando a gente falou de reserva de emergência, eu falei do risco. Eu não posso correr risco. Eu não posso correr o risco de perder aquele dinheirinho que é a minha reserva de emergência. Qual a sua aversão ao risco? Qual a sua visão do risco? Que risco é esse? Como que eu me comporto mediante determinadas situações? Só que aqui eu estou falando do perfil do investidor. Aquele conservador, ele só quer a segurança. Não quero perder. Ih, esse negócio aí de arriscar, estou fora. Beleza. Aquele que é moderado, ele quer um equilíbrio. Eu quero ter segurança, mas eu quero ter um pouquinho de retorno. A mais. Lembra que eu falei? Uma coisa que eu tenho uma liquidez, tiro no mesmo dia. Que o risco é quase zero. O retorno é pequeno. Beleza. Isso é o conservador. Beleza. Moderado, ele já sabe que isso existe, mas ele quer tomar um pouquinho de risco. Ele precisa usar todo o dinheiro dele e pôr nesse risco? Não. Aí que está o bonito da história. Você não precisa, você pode equilibrar, diversificar. Entendeu? Aí tem o arrojado. Ele aceita tomar mais risco em troca de uma rentabilidade.
Tem várias estratégias, várias regras. E esse perfil de risco aqui, meu amigo, a gente vai ver mais ele com detalhe lá na frente. Mas basicamente é isso. E você? Fala para mim, você se enquadra em qual perfil? Você é conservador, moderado ou arrojado? Porque ali na frente a gente vai fazer um questionário e quando você estiver entendendo que é esse o caminho, use a voz da experiência. Quando eu comecei, não tinha acesso a isso. Beleza? Mas pensa aí. Será que eu sou conservador, moderado ou arrojado? Escreve aqui embaixo. Conta o seu motivo. Vamos continuar que já está no finalzinho. Tá? Não quero deixar esse vídeo muito longo, mas vamos lá. Eu defini o objetivo. Para minhas férias, minha aposentadoria, meu carro, minha casa, não importa. Vi que eu me enquadro num desse perfil e como que eu vou escolher o produto adequado. Olha ele aí de novo. Conservador, moderado e arrojado. Por quê? Cada perfil desse, ele quer uma gama de ativos. Eu não estou falando aqui, tudo que eu citar não vai ser como nível de indicação não, tá? É só uma forma didática, baseado na característica do perfil e no tipo de ativo. Mas eu vou explicar por que disso. Aquele investidor, você, que já te considera investidor, vamos sair dessa poupança, pelo amor de Deus, né? Tá com dúvida? Estamos aí, ajudamos, tá? Sou conservador, não quero risco e quero uma certa liquidez. Tesouro Selic, CDB, com FGC, LCI e LCA. Caramba, agora embolou tudo. É título do Tesouro, é o título que representa a inflação, ou seja, você já, no mínimo, ganha inflação. É um dinheiro que você, crédito de depósito bancário, é um dinheiro que você empresta para o banco e ele empresta para outro e você ganha uma parcela do juro. Esse FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Aí que está uma segurança maior, tá? Por quê? Ele garante aquele dinheiro que você aporta lá, até 250 mil investido por CPF e por instituição, se der ruim, o Fundo Garantidor de Crédito paga. Te dá o seu dinheirinho. Segurança. Pô, tem lá, por CPF e por instituição financeira, 250 mil, pô, já tá legal, né? 250 mil aqui, 250 mil ali, 250 mil ali e tal. Até esse valor ele banca. Entendeu? E o moderado? Aí eu já começo a falar de ações, de fundos multimercado, de debêntures incentivados. O que é isso? Eu já começo a me expor, lembra o moderado lá em cima? Equilíbrio entre a segurança e o retorno. Eu vou ter um pezinho na segurança, que pode ser num ativo desse de modelo conservador, e um pezinho ali no risco. Eu invisto em uma ação, que é uma fatia. Eu sou sócio da empresa a qual eu me associo, que eu compro a ação dela. Sou sócio? É. E como sócio eu quero um lucro. Esse lucro basicamente pode vir de duas vezes. A valorização do ativo, né, da ação, e dividendos, ou lucro, ou juros sobre o capital próprio. O que é isso? A empresa teve lucro. No RI da empresa lá mostra que, no regulamento da empresa mostra que ela distribui lucro, que ela não está na fase, ela não é uma small cap, ela não está começando, ela não está reinvestindo, então ela já está numa fase que distribui o lucro pelos seus acionistas, para os seus sócios. Quanto que eu ganho desse lucro, dessa fatia, dessa minha pizza? O pedacinho proporcional à quantidade de ação que eu tenho. O fundo multimercado, fundo imobiliário, fundo de investimento, de tijolo, de papel, de logística, é a mesma coisa. Exemplo. Eu não quero aportar. Ganhei um dinheirinho ali, 300 mil, 400 mil. Ah, eu sempre quis construir um puxadinho, uma kitnet, uma casinha e alugar para me ganhar o dinheirinho. Não estou falando que seja bom, que seja ruim, tá? Mas o fundo imobiliário ele te dá isso. Te dá essa opção de você aportar um valor, você vai ser sócio, cotista, e você vai ser remunerado a nível de aluguéis, proporcionalmente ao valor que você investiu. Isso é de forma simples, tá? Tem uma coisa muito além aí e tal. Hoje eu já não estou mais em fundo, mas isso é um outro momento, para não ficar muito longo. Arrojado. Aí ele aí, ó, ação, ETF, Exchange Traded Funds, fundos imobiliários. Ele já começa aqui. Mas olha que lindo. Eu posso ter um pezinho nos três. Lógico que quem é arrojado, o pé vai estar mais fincado em ações, ETFs, fundos imobiliários. Mas ele pode ter uma garantia no conservador. E vice-versa. Tem outra vez no canal que eu faço um vídeo só sobre esse pedacinho aqui, ó. Só sobre o perfil, só sobre o ativo. Tá? É interessante, mas assim, não é maçante, é legal, é simples. Reveja o vídeo, leia, pergunte, comente aqui embaixo, tire dúvida, tá? Vamos para uma dica prática. Você pode simular o perfil, geralmente na corretora tem, para você ver se você é conservador, moderado, arrojado, e para ver qual tipo de produto que você ia começar. É um produto simples, transparente, baixo custo, dá para você começar. Como que a gente está trabalhando essa ideia toda aqui? A gente vai responder essas 10 dúvidas aqui que foi nos passado,
E com a nossa experiência também, a gente sabe que é isso que vai. No próximo vídeo eu vou estar falando com quanto dinheiro eu consigo começar, tá? Enquanto isso, se não é inscrito, se inscreva, né? Mas mais importante que isso, curtir essa coisa toda, ficou na dúvida? Põe no comentário. A sua dúvida pode ser a dúvida do colega. A gente está num momento de troca de conhecimento, tá? Hoje tem essa acessibilidade. Estamos começando com um projeto de mentoria. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu sugiro que você dê uma olhada, mas também o objetivo principal não é esse. Acompanhe a série, entenda melhor, veja se faz sentido para você, tá? Eu vou te falar que faz muito sentido. O primeiro pensamento que eu tive lá atrás, quando eu comecei de paraquedas a investir, e comecei a ter retorno, e num prazo muito pequeno, com uma dedicação de tempo muito pequena, de início, né, porque depois estudei MBA, aquela coisa toda, eu tive um retorno e falei, meu Deus do céu, se eu tivesse visto isso antes, todo mundo fala isso, mas eu vi e mudei, beleza. Mas como pode que em 5, 6 anos eu adquiri um patrimônio muito maior do que 30 anos? Porque o que o governo faz com a gente é um crime. Esse INSS é um crime, essa previdência é um crime, esse dinheiro que você paga aí o INSS todo mês regular, você paga não é porque você quer não, porque você é obrigado. O funcionário público sabe disso que já vem na folha. Mas quando você começa a entender o cálculo que é feito, eu não estou falando nem para você ficar aí no viés de matemática financeira, finanças, não. É só simples, que eu vou mostrar mais à frente. Você fala assim, poxa, mas como pode? É, meu filho. Então assim, existe um caminho, existe uma luz no fim do túnel, não é um trem que está vindo. O trem já está atrás de você e você nem percebeu. Só que com o passar do tempo, você fica mais velho, mais antigo, não, mais velho, mais cansado. Não consigo ficar nessa de plantão atrás do outro. Se você também está nessa, filho, o caminho é esse. O caminho é esse. Se você quer sair, não quer começar todo dia, 4 horas da manhã, ou perder noite de sono, que eu perdi a conta. Se você quer ter mais tempo com a sua família, se você quer ter mais qualidade de vida, se você quer ter mais segurança, o caminho é esse, tá? Comente aqui, escreva, tire dúvidas. Para finalizar, eu estou disponibilizando um contato que eu vou estar conversando, é 0800, tá? Não vou te vender nada, não vou fazer nada, eu só vou conversar com 3 pessoas só por semana nesse mês de abril. Vou deixar um contato para você agendar, marca um horário, você me liga, a gente bate um papo, tira a dúvida. Assim, não vou dizer que é pessoalmente, que não vai estar cara a cara, né? Mas, pô, tô com a dúvida assim, assim, assado, será qual é o melhor caminho? Faço de boa. Se eu pudesse doar mais tempo, eu doaria. Beleza? Mas assim, por hoje é só, não vou deixar vocês aí mais cansativos. Reveja o vídeo, fica na dúvida, leia, pense, a gente esqueceu, veja de novo, pergunte aí embaixo. Até o próximo, um abraço a todos, fique com Deus. Até mais.